Vamos então dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos estar lendo a palavra de Deus em nossa sequência do livro de Isaías, no capítulo de número 65, a partir do versículo 21. Nos diz assim a palavra de Deus: E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Nós vemos aqui uma promessa, como uma promessa do reino de Deus, da justiça, do momento em que o povo de Deus vai estar colhendo aquilo que semeou, os seus frutos, colhendo então o resultado das suas obras, de uma vida de obediência a Deus. Aqui a promessa de que edificarão casas, então trabalharão, estarão produzindo, estarão realizando a vontade de Deus. A palavra de Deus vai nos estimular a ação, as obras, a atitudes, a fazer o certo. Nós amamos a Deus, nós provamos que amamos a Deus com atitudes, com obediência à palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Quando o seu coração está pronto, o seu coração está preparado para louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar apenas a Deus, e com este amor a Deus você deseja ver a vontade de Deus prevalecendo sobre a terra. Você realmente trabalha para que a glória de Deus tome toda a terra, o conhecimento de Deus. E você crê que as pessoas conhecendo a Deus, a humanidade conhecendo a Deus, vai temer a Deus, vai amar a Deus, vai realmente entender quem é Deus, nosso Criador. Só Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Então nós precisamos amar a Deus e demonstramos isso através das nossas obras. Nós vemos aqui a promessa: meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Esta é uma promessa que também diz respeito ao chamado de Deus e a revelação que Deus tem nos dado a respeito de vivermos uma vida para agradar a Deus. Nós realmente temos uma meta, uma missão nessa terra, fomos criados para isso. Devemos buscar isso acima de tudo, viver para agradar a Deus, para satisfazer a Deus, para darmos alegria a Deus. Deus nos criou com um projeto, com um propósito de amor, propósito de nos abençoar, mas também o propósito que nós refletíssemos a sua glória, que nós realmente tivéssemos comunhão, relacionamento com Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória. Também fomos criados para sermos filhos de Deus, termos uma casa, um culto, um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, falarmos com Deus, ouvirmos a voz de Deus, então termos comunhão com Deus. Para isso nós fomos criados. Nós somos criados para ter uma vida que realmente dá prazer a Deus. Então Deus procura aquela que lhe agrada, é um propósito de vida, agradar a Deus. Este que lhe agrada é aquele que lhe obedece, guarda a sua palavra. Então o Senhor o escolhe. Estes são os eleitos de Deus para habitar com Ele. Somos escolhidos para morar com Ele na sua casa. Ele já vem morar conosco agora, pelo Espírito Santo, Ele já habita em nós. Já somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus agora para a sua habitação, para a convivência com Deus. E a palavra de Deus se refere aos benditos de Deus. Os benditos de Deus são os que recebem a palavra de Deus, uma declaração, uma sentença benéfica,
recebe o testemunho de Deus, recebe o testemunho de Cristo, que nos apresenta ao Pai como benditos do Pai, para entrarmos no lar eterno, entrarmos na glória, entrarmos para viver no reino de Deus eterno, na cidade de Deus, para vivermos na casa de Deus, habitaremos em sua casa para sempre. Ele agora habita aqui conosco, no nosso corpo, a nossa casa, e nós seremos arrebatados e habitaremos com o Senhor para sempre em sua casa. Nós temos aqui então o versículo 23 que nos diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então são a semente dos benditos do Senhor, os que recebem a palavra de Deus, que têm agradado a Deus, que têm servido a Deus, de que têm obedecido a Deus. Esses filhos são benditos. Quem guarda a sua palavra, este recebe uma palavra de bênção. Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer, porque amaste ao próximo, porque ajudaste o pobre, a viúva, o necessitado com os seus bens que você teve na terra. Então você também receberá isso. Você receberá o que você tem semeado. Você receberá o fruto das suas obras. Você receberá, colherá o fruto das suas mãos, do seu trabalho. Vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem que haver trabalho, tem que haver obediência a Deus. Deus fala, Deus dá ordem, Deus dá um mandamento, vem os céus, Deus manda dos céus a ordem dos céus para ser cumprida na terra. Como Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é fruto, resultado da vinda do reino de Deus e da sua justiça. Isto é, do reinado, do controle, da obediência à ordem do rei. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus como Rei, veio para dominar todas as coisas, veio para que nós possamos obedecê-lo. O crer, ele vai indicar obedecer, andar no seu caminho, obedecer a sua palavra, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor para servi-lo, para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, e trabalhar e testemunhar da sua glória e viver para a glória de Deus. Então eles são benditos, e aqui é uma promessa extensiva aos descendentes, à semente, aos filhos, que diz aqui que não terão filhos para perturbação. Uma promessa de Deus que também alcança os filhos, filhos abençoados, filhos para a bênção nesta terra, para também darem prosseguimento a esta palavra, a esta bênção. Essa bênção é para todas as famílias da terra. Essa bênção, quando Deus chama Davi, escolhe a Davi, diz: este tem o coração segundo o meu coração. Este vai guardar a minha palavra, vai me obedecer e saberá também ensinar aos seus filhos, a sua posteridade. Por isso a escolha não só de Davi, como do descendente de Davi, dos seus descendentes. A promessa de que este reino, esta posição dada a Davi, jamais sairá da sua descendência. Então vem Cristo também sendo proclamado filho de Davi, por causa da promessa de Deus, que sairia realmente da semente de Jessé, o pai de Davi, viria a Davi essa bênção que está aqui em Isaías. São benditos do Senhor. É claro que nós devemos ter uma vida de tal forma que possamos receber esta declaração de bênção. São benditos de Deus. Nós seremos recebidos na glória, nos céus, com esta palavra de Jesus: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado. E Jesus cita, a palavra de Deus vai citar desde Êxodo, Deuteronômio, o outro lado, os malditos, o monte da maldição,
uma palavra que não é de bênção, mas é uma palavra de reprovação. Muitos serão reprovados. Por isso a palavra de Deus vai confirmar isso dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos receberão esta palavra, benditos de meu Pai. Muitos receberão uma palavra contrária, malditos. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Esta palavra, esta referência, não vos conheço, quer dizer que o que vocês fazem não é a vontade de Deus, não é a vontade do Pai, não foi o que eu mandei. Vocês não são meus servos. O servo obedece, o servo trabalha. O servo tem prazer em servir ao seu Senhor, porque ele cuida. E Deus nos criou, nos formou do pó. Nós não éramos nada, nós não existíamos, mas viemos a existir pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus. Ao reconhecer isso, nós entramos no reino de Deus pela fé. E se vivermos um segundo a mais, já estaríamos salvos. Como aquele na cruz estava com Jesus, Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pela fé, pela declaração de fé em Jesus, ele foi salvo. Porém, se ele não morresse e vivesse mais um segundo, ele iria obedecer à palavra de Cristo, ele iria praticar obras, ele iria praticar um serviço a Deus, ele iria amar a Deus e obedecer a sua palavra. Então, este é o ensinamento correto. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos viver na terra para agradar a Deus, para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso, ele poderia e gostaria de partir agora, estar com Cristo, mas ele tinha noção, consciência de que Deus tinha uma obra na sua vida, e que ele estava ali, iria permanecer o tempo que fosse da vontade de Deus para o serviço, para a obra. E a palavra de Deus vai dizer assim: e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, porque estão agradando a Deus, são prazer de Deus ver o trabalho, o ministério dos seus servos. Então eles receberão em dobro, como Jesus prometeu, aqueles que deixam tudo para o servir, receberão nessa terra a bênção de Deus e a vida eterna. E o reino, a glória, habitarão no lar com Deus. Em quem Deus habitar aqui na terra, já tem o penhor, já tem a certeza de que estará habitando com Deus, né, eternamente. Não há separação. Continua a vida que já começa aqui na terra. Versículo 24 diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu quero aqui dizer, então, que nós estamos aqui chegando a um momento em que está sendo anunciado o reino de Deus, a sua justiça. E quando Jesus vem, ele diz que ele está cumprindo esta promessa, ele é o Messias. E estas coisas, esta promessa, essa profecia de Isaías, nós vamos seguir em um paralelo a partir de agora, entre as profecias inicialmente de Isaías e que vão nos levar a Cristo. Tudo isto se cumpre em Cristo. Cristo, Jesus o Cristo, anunciava que nele estava se cumprindo a profecia, as palavras de Deus, as promessas do reino, a vinda do reino. Então, este momento, a respeito que diz aqui a palavra de Deus: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso quer dizer que Jesus está realmente dizendo: podemos pedir, bater, que ele ouvirá, que a porta se abrirá, que o Senhor escuta a oração a partir do Messias, a partir da promessa de Isaías, de uma comunhão, de uma intimidade do povo de Deus, do povo de Israel, daquele que tivesse a fé em Cristo, entrasse para o povo de Israel pela fé, as portas se abririam, especialmente aqui neste versículo, a porta da oração. Então, quando Jesus ensina que nós podemos pedir, que ele rogaria ao Pai, que ele intercederia por nós, é porque essa é a missão do Messias.
o Messias prometido a Israel, o Messias aqui anunciado em Isaías. Quando se estudava a Torá, ou se estudavam os profetas ou os salmos nas sinagogas, com certeza era falado da vinda do reino de Deus, da restauração do reino a Israel. Isso se daria nos dias do Messias, com a vinda do Messias. Ele traria esta unção, esta bênção, esta graça, esta vitória, traria o povo de volta a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus e também aos milagres, a resposta de Deus às orações. E coisas tremendas, maravilhas se fariam dentro da terra de Israel, nos dias do povo de Israel, nos dias do Messias. E os milagres que Moisés realizou junto ao povo, na saída do Egito e numa sequência, a seguida, na posse da terra prometida e nas bênçãos de Deus, se repetiriam, aconteceriam no tempo de Messias. Então Jesus veio realizando seus milagres, testemunhando que ele era o Messias prometido, anunciado aqui em Isaías, o Messias das orações, o Messias do poder de Deus, da volta, da presença de Deus no meio do povo, através da intercessão, do trabalho, da vida do Messias. Por exemplo, o povo estava ali com Jesus, pedindo que novamente fossem multiplicados os pães e os peixes. E o povo, conhecedor da palavra, das promessas do Messias, disse para Jesus: Moisés nos deu do maná. Então, se você quer ser o Messias anunciado por Moisés, que disse que depois dele viria alguém maior do que ele, a semelhança de João Batista, Moisés anunciou a vinda do Messias, de um profeta que Deus levantaria, que todos deveriam ouvir, e que seria acompanhado de sinais. E eles então questionam a Jesus: se você está dizendo que é o Messias, então você deve repetir sinais, deve nos guiar e demonstrar coisas, poderes, milagres vindo do céu, como, por exemplo, fazer agora chover pão, maná, carne, comida. E Jesus disse: sim, eu sou o Messias, eu vou fazer milagres, mas não este exatamente que você está pedindo. Eu já multipliquei os pães e os peixes, agora eu vou dar o meu corpo como alimento, vou dar minha vida e ele vos alimentará. Então Jesus dá um sentido espiritual aos milagres do Messias. E este momento aqui de Isaías, ele está falando, o profeta está falando a respeito de oração. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Então Jesus está realmente com esta visão espiritual da vinda do Messias. Quando ele, por exemplo, ensina o povo a orar, ensina os discípulos a orar, ele está cumprindo a promessa do Messias. O Messias iria ensinar o povo a orar, iria dar um dom espiritual para que o povo clamasse, e ao começar a clamar, ao pensar em clamar, Deus já responderia. Deus já realizaria os milagres. Por isso ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem, porque era uma tarefa profetizada a respeito do Messias. Ele não só quer realizar para dizer que está cumprindo a lei, está cumprindo a palavra dos profetas sobre o Messias, é porque é a verdade do Espírito Santo, anunciada pelos profetas, revelada por Deus, que Jesus assume, vai se cumprir, é verdade. O Espírito Santo falou com Isaías e eu estou falando aqui agora, confirmando, realmente é a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que está atuando agora, que falou através de Isaías, e é verdade. Vocês, inclusive, vão estar em Jerusalém e o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Vocês receberão poder, vocês receberão entendimento, dons espirituais.
E também dons espirituais, dons de cura, dons de realizar maravilhas, também dons de intercessão, moverão as montanhas, moverão as águas. Eu vos dou todo o poder, eu vos dou poder, recebereis poder. Ele recebeu poder e ele nos dá poder, ele nos entrega, nos derrama o poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver essa missão do Cristo prometido, esta obra e esta visão da obra espiritual de Cristo. Ele também realiza milagres no mundo físico, material, ele também cura, ele realiza milagres tremendos, ele pode todas as coisas, ele tem realizado nos nossos dias, não só nos tempos bíblicos, mas também até hoje. O Espírito Santo tem realizado milagres tremendos entre nós. O Espírito Santo fala entre nós, o Espírito Santo abre portas, o Espírito Santo realiza a obra de Deus, intercede por nós, Cristo intercede por nós e os milagres continuam acontecendo. Todos os tipos de milagre. Não há nada difícil para Deus. É o cumprimento do que estava previsto após a vinda do Messias. Ele faz brotar água, ele abre as comportas do céu, ele faz o fruto da árvore brotar, ele faz a árvore florescer, ele abençoa nações, ele realiza milagres em todas as áreas, em toda a vida humana na terra. Deus intervém, Deus age, Deus opera, Deus realiza milagres, e tudo isto foi derramado a partir de Cristo, da sua obra, da consumação da sua obra, da sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, chegada diante do trono do Pai, recebimento do reino, foi coroado, foi colocado, foi assentado à direita do Pai para reinar, e recebeu lá o Espírito Santo, o qual ele derramou na sequência, e veio lá no dia de Pentecostes. Foi derramado, foi a promessa que ele fez, dando assim o start, o início, realmente a prova de que Jesus havia chegado ao céu e a prova do cumprimento da sua promessa, de que ele nos daria participação em tudo que ele recebesse no céu. Ele recebeu a glória, ele nos dará a glória. Ele recebeu o reino, ele nos dará o reino. Ele entrou no céu, foi recebido e permanecerá eternamente. Nós entraremos no céu, receberemos a coroa da justiça, receberemos um lar, morada com Deus eternamente. Todas as promessas, tudo que Cristo recebeu, ele fez uma promessa: eu vou compartilhar com vocês, que eu escolhi, que me obedecem, que guardam meus mandamentos, que amam o seu próximo, que amam a Deus sobre todas as coisas, que têm a minha palavra, as guardam no coração, tem o coração circuncidado para obedecer a Deus, pronto, preparado. Vocês receberão tudo. E o começo, o penhor, o sinal de que nós já temos relacionamento com o céu, é o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós. Ele estando conosco, eu tenho certeza, eu já sei, ele me revela, ele testemunha com o meu espírito, ele conversa com o meu espírito. Nós somos um, nós temos intimidade, nós temos um relacionamento. Então eu já sei da minha situação, de que meu nome está escrito no livro da vida. Eu já sei, recebo o testemunho do Espírito de que eu sou filho de Deus e que eu estou herdando, sou herdeiro com Cristo, sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho a mente de Cristo para as coisas do céu. Eu tenho entendimento de Cristo, a revelação de Cristo a respeito da vida no céu, que Cristo tem, o que está acontecendo no céu, a vontade do céu, o momento, a posição que está sucedendo no céu, para que seja cumprido na terra.
nós recebemos este dom desta ligação com o céu. Estamos realmente unidos, céu unindo-se com a terra, através do Espírito Santo, que está vendo, perscrutando as coisas de Deus no céu, todos os céus. Ele conhece as coisas de Deus e Ele nos traz aqui na terra. Ele nos dá a palavra, Ele nos ensina, Ele nos revela, Ele fala conosco, Ele nos conta o que está acontecendo no céu no exato momento em que estão acontecendo coisas no céu. E vem então a revelação do Espírito Santo para a terra. E também a situação da terra, como a terra, como o mundo, como a atual situação da humanidade, da sociedade humana, está sendo vista do céu. O que os céus estão vendo, estão entendendo, estão discernindo sobre a situação da terra. Então vem a palavra, vem o trabalho, vem a obra de Deus de acordo com a realidade, com a situação, com o que está ocorrendo na terra. Então essa é a obra de Cristo. Isso foi iniciado por Cristo. E o último versículo diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso também é promessa do reino do Messias. Isso está sendo anunciado, que quando o Messias de Israel viesse, muitas coisas seriam mudadas, seriam transformadas. Então, quando ele diz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Lhes dou uma nova vida. Lhes dou uma nova forma de viver, forma de amar, os dons, os frutos do Espírito Santo, amor, benignidade, misericórdia, paz. Falaremos sempre a verdade uns com os outros. Teremos um relacionamento abençoado pela glória de Deus, pela glória dos céus, pelo Espírito Santo de Deus. Então essa transformação, essa mudança que está aqui, que ele diz, é como se o lobo e o cordeiro se apacentassem juntos, eles se apacentarão juntos. Então nós viveremos, teremos a igreja, uma comunidade. Estou edificando a minha igreja, este lugar onde nós podemos estar juntos, embora com tantas diferenças, mas o Espírito Santo opera essa unidade do povo de Deus, essa unidade na sinceridade, na verdade, no amor. É possível com a palavra de Cristo, é possível com o Espírito Santo reinando em nós. Então nós temos esse entendimento de Israel a respeito da mudança geral da vida da humanidade, do reino, da restauração do reino em Israel, milagres acontecendo, mudanças, rios se abrindo no deserto, o deserto florescendo, tremendas promessas a respeito do reino de Israel, da restauração da nação de Israel. Como nós temos aqui estudado em alguns encontros anteriores, nós temos falado de uma restauração física, material, concreta em Israel, um desenvolvimento de Israel, produção do alimento no deserto, crescimento da população e tantas outras bênçãos mais prometidas com a vinda do Messias. Haverá o início desse novo momento, então, de restauração física do reino, como foi nos tempos de Davi e Salomão. Mas nós também encontramos na palavra de Deus a promessa de uma restauração espiritual que acompanhará esta restauração material física a Israel. A primeira delas, o primeiro sinal está em Joel 2, isso aconteceu no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo para Israel. Israel sendo uma nação de sacerdotes, uma nação eleita,
uma nação que busca Deus, busca ter comunhão com Deus, mas não só a material, não só a prosperidade material, que é uma promessa de Deus a todos aqueles que o buscam e o obedecem. Existe sim uma promessa de ser abençoados aqui na terra. Jesus mesmo nos diz isso a respeito daqueles que o seguem, que o obedecem, que guardam a sua palavra, que o servem, receberão bênçãos, receberão a glória de Deus, mas também há a promessa da restauração, da prosperidade espiritual, que vem com o derramamento do Espírito Santo. Aquele batismo com o Espírito Santo em Jerusalém é uma promessa ao povo de Israel e a todo aquele que crê sobre toda a face da terra. É um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Nós participamos, nós recebemos, é para nós, para os nossos filhos, é a promessa de Deus, é o início da obra de Deus. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, começou com o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou para não fazermos nada, mas para ficarmos em Jerusalém, para esperarmos até que do alto fôssemos revestidos de poder. Então é o início, tem que começar pelo batismo com o Espírito Santo. E essa, então, é aquela promessa inicial que manifesta realmente quem é o Cristo. Quem é o Cristo de Deus? O Cristo de Deus que dá início à restauração de Israel, a restauração do reino em Israel, que os apóstolos perguntam aos anjos: será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino em Israel? Eles já sabem que está ligado ao Messias. O Messias fará coisas que irão transformar a realidade de Israel. E Jesus está dizendo que vai transformar a realidade não só de Israel, mas de toda a terra. Então, como ele fará isso? De que forma ele fará isso? Batizando toda a carne com o Espírito Santo. Ninguém sai para fazer discípulo sem ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém sai para pregar o Evangelho a toda a criatura sobre toda a terra sem ser batizado com o Espírito Santo. Porque não vai entender as coisas do céu, que o céu está querendo que fale agora. Este relacionamento íntimo de céu e terra só é obtido através do batismo com o Espírito Santo. Você não pode sair anunciando a palavra de Deus sem ser revestido do poder do céu, do poder do alto, que traz o discernimento da palavra de Deus, traz a compreensão, o entendimento. É o que está prometido na palavra de Deus, na Torá, nos profetas, nos salmos. Quando, por exemplo, Ezequiel fala: aspergirei sobre vós puro batismo, como o batismo de João, e vos darei, então, um novo coração, um coração de carne. Vocês vão ouvir a minha palavra. Esse coração de carne vai absorver a palavra. Como ele é realmente um coração de carne, ele poderá ser circuncidado. Ao ser circuncidado, ele se abre para a obediência a Deus, para o serviço a Deus, para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus vem pela palavra de Deus. Mesmo agora, o céu está falando aqui a palavra de Deus. A salvação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nosso coração tem que receber a palavra de Deus, a semente que vai dar vida, a vida de Deus em nós, vem através da palavra. Começa pela fé, ouvindo a palavra de Deus e guardando, se apegando com amor a esta palavra revelada. Vem, está o terreno preparado, é um bom terreno, é uma boa terra, é um bom coração, onde está a palavra de Deus. Agora, para que isso seja entendido como uma semente que é jogada na terra, várias sementes diferentes são jogadas na mesma terra e cada uma vai dar o seu fruto específico. Existe algo a mais nessa semente para fazer com que cada uma processe os mesmos elementos da terra e saia frutos.
os dons do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos receber na sequência, conforme está revelado na palavra de Deus, é o Espírito Santo. É Ele que vai dar entendimento, vai processar a mensagem, vai nos dar compreensão. E Ele atua dentro de nós, nos dando poder, nos dando condição, autoridade, sabedoria, poder do céu, força de Deus, renovação, alegria do Espírito Santo que nos anima, nos fortalece, nos reaviva, um reavivamento espiritual através da alegria, da habitação do Espírito Santo conosco. Então, Ele nos toma todo o nosso ser, do alto da cabeça até a planta dos pés, Ele toma a nossa vida e nós começamos então a falar, abrimos a nossa boca e o Espírito Santo começa a falar através de nós. Por isso em geral, vem o dom de línguas. Nós falamos nas línguas das nações, falamos nas línguas dos anjos, do céu, e temos assim este dom espiritual da glossolalia, do falarmos as línguas, como um sinal de que iremos, sim, pregar este evangelho a toda criatura em todo o mundo. Mas agora essa pregação tem autoridade, tem sentido, tem entendimento das coisas de Deus. Nós realmente sabemos, é o Espírito Santo, Ele traz do céu, e é a mensagem atual, é a mensagem nova, renovada, é a do momento. É esta mesmo que Deus quer falar, que Deus está falando pelo Espírito Santo, que conhece, perscruta todas as coisas na terra e também no céu, e nos traz, nos revela a vontade de Deus, a vontade dos céus, para que ela seja cumprida aqui na terra. Então vamos agora passar para um novo momento em que nós estaremos observando o seguinte: dentro do que já falamos da promessa de Cristo, que Ele veio cumprir a abertura deste novo momento, através do batismo com o Espírito Santo. João Batista anunciou que ele batizava com água, mas viria depois dele alguém maior do que ele, do qual ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que João Batista não falou mais nada, não disse mais nada a respeito do ministério de Jesus. Ele é o precursor do batismo, ele é o precursor de Cristo. Ele, através do seu batismo com água, ele anuncia o batismo com o Espírito Santo. Ele anuncia que ele está cumprindo a primeira parte da profecia: derramarei sobre vós água pura. Cristo cumprirá a segunda parte, a parte mais importante, a parte do céu, que é batizar com o Espírito Santo. Só Cristo. E só a partir da sua vitória. Venceu a morte, venceu o mal, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou. Ressuscitando, subiu ao céu, recebeu o reino, recebeu a coroa, recebeu o trono, e o Espírito Santo ali com o Pai, imediatamente então ele derramou o Espírito Santo. A coroa, o trono estão lá reservados para nós, estão preparados. Mansões estão sendo preparadas, o céu está sendo preparado para você, e o sinal, a prova disso é o derramamento sobre a sua vida do Espírito Santo. Então, este novo momento agora, deste estudo, nós vamos falar o seguinte: vamos ler, vamos continuar estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, da seguinte forma: o modelo da escolha é Cristo. Então, Cristo, ele veio, além dele anunciar a chegada a vós o reino dos céus, vocês vão ouvir, vão entender e serão batizados com o Espírito Santo. Então, a abertura do início da chegada do reino de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Ele também, além disso, de ser este precursor agora, anunciado por João Batista como precursor do anúncio da mensagem daquele que batizaria com o Espírito Santo. A segunda parte da promessa, após o batismo com água,
o batismo maior, o batismo principal, que é o batismo com o Espírito Santo, que todos precisam receber. Então, Cristo é o modelo da escolha de Deus, é Cristo. Temos que viver Cristo, temos que andar nos caminhos de Cristo, temos que aprender com Ele, temos que segui-lo por onde quer que Ele for, temos que obedecê-lo. Então, Cristo é o modelo daquele que agrada a Deus. Cristo agradou a Deus. Então, o Senhor o ressuscitou, Ele venceu a morte. Nós temos que andar nos passos de Cristo. Ele é o vencedor, Ele é o modelo do escolhido. Você quer ser eleito, bendito do Pai, como nós lemos aqui em Isaías? Você quer toda essa palavra de Deus se cumprindo na sua vida? Essa que nós lemos, é o que nós leremos, se Deus se nos permitir, até o final de Gênesis, Apocalipse. Você vai querer que tudo se cumpra na sua vida? Segue a Cristo, obedeça a Cristo, ande no caminho que Cristo ensinou. Ele é o modelo do escolhido, Ele é o modelo daquele que agrada a Deus. Deus tem ministrado a minha vida e esse ensino está totalmente enriquecido pela glória de Deus, pela revelação de Deus, de uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que Deus escolhe para servi-lo, para obedecê-lo, para pregar a sua palavra, para dar glória a Deus, para buscar o conhecimento da glória de Deus e levar esse conhecimento a toda a terra. Para isso Deus escolhe para abençoar e para transformar em uma bênção, um bendito de Deus. Cristo, então, nesta visão de modelo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz o Senhor Jesus que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é o modelo. Nós temos que andar no seu caminho, nós temos que aprender dele, conhecê-lo cada vez mais. Ele é a verdade, o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, o caminho para Deus, para a escolha de Deus, para agradar a Deus, é Cristo. Viver em verdade, viver em obediência, viver em justiça, viver em retidão, viver com integridade diante de Deus, é viver seguindo a Cristo, aprendendo com Ele, obedecendo a Ele, não só da boca para fora, não só com os lábios, mas com todo o seu viver, com a sua prática, amando o seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo a palavra de Deus com sinceridade, com integridade. Ninguém agrada ao Pai a não ser seguindo a Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém será recebido nas mansões eternas a não ser apresentado por Cristo, aqueles que o serviram, aqueles que não se envergonharam da sua palavra, aqueles que obedeceram a sua palavra, aqueles que praticaram, guardaram a sua palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim significa: ninguém agrada ao Pai a não ser seguindo a mim, aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso agora, refrigério pela presença de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo, e o descanso eterno, descanso preparado na glória. Cristo é o modelo, porque nós precisamos ter a mente de Cristo para agradar ao Pai. Nós precisamos servir no tempo atual, de acordo com as necessidades do tempo atual, de acordo com a realidade atual. Precisamos agradar ao Pai neste mundo, nessa sociedade agora, neste momento da história que nós vivemos. E só vai conseguir, então, viver de uma forma que agrada a Deus nesses dias quem tem a mente de Cristo. Então, faremos o que Cristo faria. Andamos no caminho que Cristo andaria se Ele estivesse aqui agora. Nós também andaríamos como Ele andaria nesses tempos. É o que faria Jesus nos meus passos. O Espírito Santo nos revela o que Jesus faria e nos guia no mesmo caminho de Jesus.
Jesus viu descer, João Batista viu descer sobre Jesus o Espírito Santo em forma de uma pomba. Disse: olha, o Pai, aquele que me chamou para esta obra profética, ele me disse, ele me avisou sobre aquele que você vir descer, uma pomba, o Espírito Santo. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Veja bem que muitas vezes nós damos ênfase a muitas coisas do ministério de Jesus, mas João Batista, o precursor de Cristo, que testemunhava a respeito de Cristo, que preparava o caminho de Cristo, disse que a revelação daquele que o chamou para realizar aquela obra do batismo com água, lhe avisou sobre este momento, em que o Espírito Santo desceria sobre ele. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o que transforma, este é o que irá transformar a história, transforma agora a história, através do batismo com o Espírito Santo. Não é de outra forma, não é com filosofia humana, não é com doutrina de homens, não é com entendimento segundo os homens, mas é segundo a mente de Cristo. É segundo esta revelação que somente o Espírito Santo pode nos dar, nos revelar qual é a mente de Cristo, qual é a vontade de Cristo, o que Cristo estaria aqui fazendo neste momento. Ele faz através de nós, porque o Espírito Santo habita em nós e nos revela. Então, vamos agora partir para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 18, do versículo 24 até o versículo 28, Atos 18, 24 a 28, que diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, veja aqui que realmente os judeus esperavam a revelação do Cristo. Estava nas Escrituras. Então, Apolo, conseguindo mostrar, tendo sabedoria do Espírito Santo, conhecendo então o batismo com o Espírito Santo, tendo a revelação de Deus, das Escrituras, como nós temos aqui agora. Escrituras dos judeus, lei, Torá, instrução é a mesma coisa, ensino da palavra de Deus, Moisés, os livros de Moisés, os livros da lei, o Pentateuco, os profetas, os livros proféticos, os livros de sabedoria, os salmos, os livros de ensino, todo o Antigo Testamento. É esse material que Apolo tinha, que o Espírito Santo trabalhava na vida de Apolo, para que ele mostrasse que Jesus era o escolhido, era o desejado de todas as nações, era o esperado por Israel, era o que batizava com o Espírito Santo, era o que traria mudanças na nação, para a nação. Era ele que ouviria as orações, era ele que nos daria poder para
iniciar a clamar, antes de clamar, o Senhor já estaria respondendo, para realizar milagres no meio do povo, para transformar o deserto, para derrubar muralhas, para que montes fossem aplainados. Quando Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós ordenaríamos aos montes que se lançassem no mar. Esta é uma promessa do Cristo, a respeito do Cristo. Ele está dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o que vou aplainar terras para que se tornem terras cultiváveis, montanhas que dificultam a vida do povo. O povo não consegue subir e descer montanhas para plantar sua vinha, seu alimento. Eu vou aplainar estas terras. Haverão milagres físicos. Então, hoje em dia, quando em Israel eles conseguem realizar uma obra em que lugares antigamente montanhosos e desertos, cheios de pedra, são transformados em terra cultivável, esse é um milagre prometido com a vinda do Messias. Eles dizem, o tempo do Messias está chegando. E Apolo já conseguia convencer muitos judeus de que Jesus era o Cristo, porque nós estamos orando e ele está respondendo. Pedro está sendo liberto da prisão. Milagres já estão acontecendo, terremotos acontecem e abalam as estruturas, prisões são abertas, homens e mulheres são ressuscitados, está havendo vida, a vida está florescendo. Este é o Messias prometido. Tudo isso que nós falamos está nas Escrituras, os judeus sabiam. Então, realmente, ele é o Cristo. Se ele ouve a nossa oração, está lá em Isaías. Se Deus responde, se o Pai responde, é porque o Pai o ama, o Pai o escolheu. Os sábios em Jerusalém se reuniram para tratar a respeito de Cristo e eles disseram na palavra de Gamaliel que se ele é de Deus, se ele é escolhido de Deus, se ele é amado por Deus, Deus vai abençoar. Nós não poderemos fazer nada. Deus vai responder às orações. Deus vai realizar milagres. E assim os judeus liberaram um pouco mais a igreja por causa do seu ministério profético de milagres, de sinais que eram prometidos, que iriam acontecer. A promessa aconteceria a partir de Cristo e do derramamento do Espírito Santo. Não podemos tirar este elo. Cristo e o batismo com o Espírito Santo. Agora sim vem a palavra revelada, vem o poder, vem os milagres. E aqui a palavra de Deus está dizendo em Atos que Apolo se concentrava, sua mensagem era esta, era mostrar que Jesus era o Cristo. Se ele é o Cristo, o milagre está perto de você. Se ele é o Cristo, a glória de Deus chegou, o reino de Deus chegou, a presença de Deus, tempos de bênção, tempos de refrigério, tempos de milagre. Clama a mim e responder-te-ei, eu te respondo agora, porque Cristo veio ao mundo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, ele venceu o inimigo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mal, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você também possa testemunhar de Cristo, do seu poder, da sua obra, e que os milagres continuem acontecendo, o milagre aconteça agora na sua vida. Hoje nós estaremos encerrando com uma oração, vamos orar pela nossa nação. Entramos agora, neste momento, já no dia das eleições presidenciais. Vamos orar pela nossa nação, vou orar também por você, pelos milagres de Deus na sua vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, nosso Senhor, que nos dá a vitória, que venceu o mal, venceu o mundo.
o vencedor da morte, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Cristo, que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe essa terra, que essa terra Te louve, que essa terra Te adore, que essa terra seja curada, seja perdoada, Senhor dos céus, e que venha a Tua bênção por Cristo, Senhor, que nós possamos cada dia mais aprender a andar no caminho de Cristo, andar na Sua verdade e gozarmos, Senhor, da vida que o Senhor nos dá. A bênção do céu seja derramada ricamente, abundantemente sobre o Brasil, sobre essa pátria. Ó Deus, seja conosco. Abençoa também esta vida que nos ouve agora. Seja curado da sua enfermidade, seja abençoado, tenha a sua mente transformada, Senhor, que receba a alegria do céu, que ele seja batizado com o Espírito Santo, que ele seja uma bênção em Tuas mãos, Senhor. Abençoa esta família, abençoa esta casa, Senhor. Cumpra, Senhor, a Tua vontade e abençoa esta família, abençoa esta vida, dê vitória, que ele receba agora a renovação do céu sobre a sua vida, visão da águia, Senhor, da revelação, Deus, da vitória que chega agora na sua vida, em nome de Cristo, Senhor, porque Ele é o vencedor, Ele é aquele que nos dá a vitória. Cristo, o Senhor, nos dá a vitória. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela resposta e pela bênção que nós recebemos agora e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa e sua família, em nome de Jesus.